Este trimestre estamos considerando a carta do apóstolo Tiago e já temos aprendido diversos assuntos abordados por este apóstolo naquilo que ele escreveu há aproximadamente 2000 anos atrás à comunidade cristã de seus dias. Este apóstolo ele estava muito preocupado com a forma como as pessoas estavam vivendo o cristianismo. De certa forma, ao ler a carta, nós percebemos que as pessoas elas estavam distanciando a profissão de fé da vida prática. Então, Tiago escreve uma carta para exortar os irmãos no sentido de que eles precisavam estar atentos, porque aquele que aceita a Jesus como seu Salvador, ele deve submeter a sua vida como um todo a esse novo mestre, a esse Salvador, a esse seu novo Senhor. Levando em conta que agora ele está liberto do Senhor antigo, que é Satanás. Mas as pessoas, elas queriam dizer que estavam sob o novo Senhor, mas carregando marcas na sua vida de um serviço ainda às trevas. Então Tiago vem, apresenta por diversas formas, vários aspectos práticos da vida cristã, como deve ser o procedimento daqueles que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Vamos, nesta quinta lição deste trimestre, dar mais um passo no entendimento dessas questões práticas. O ponto que vamos considerar nessa lição é a questão do preconceito, do favorecimento, e vamos entender como Deus vê essas coisas e qual deve ser a atitude do cristão relacionado ao tratamento com as pessoas das diversas classes sociais, nas suas diversas condições às quais nós encontramos, então, as pessoas com quem nós entramos em contato, né? Vencendo preconceitos. Romanos capítulo 2, verso 11, lemos assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E a inspiração nos diz: Deus não reconhece diferença de posição. Para Deus não existe casta. Aos seus olhos, os humanos são simplesmente humanos, bons ou maus. Posição, classe social e riqueza não alterarão em nada o caso de ninguém no dia do acerto final. O Deus que tudo vê julgará as pessoas pelo que elas são em pureza, nobreza e amor a Cristo. Independente da sua classe social, independente do tamanho da sua conta bancária, independente dos privilégios que teve ou não ao longo da vida. O julgamento de Deus se pauta na pureza, na nobreza e também no amor de Cristo. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição, cujo título é Um Problema de Atitude. E quem vai compartilhar conosco o esclarecimento do conteúdo que vamos considerar nessa lição é a irmã Nadiane, ela que é professora da classe de jovens da Escola Sabatina, aqui da Igreja de IAPI, Salvador. Irmã Nadiane, descreva uma tendência terrena comum da qual podemos ser culpados, talvez sem nos dar conta disso. Então, Luzerli, a tendência humana comum é favorecer sempre aquelas pessoas que estão em melhores condições financeiras e tratar com menos estima aqueles irmãos que não possuem influência ou recurso financeiro. E a gente precisa ter cuidado para que essa riqueza e posição financeira ela não seja considerada como a única qualidade, como uma qualidade essencial na igreja em lugar dos dons espirituais. E essa parcialidade também, ela é um indício da falta de conhecimento dos ensinamentos de Cristo a respeito da humildade e do serviço aos outros. É interessante que a nota chega até mesmo a mencionar que tratar com distinção aqueles que têm mais bens materiais e tratar de uma forma diferente, de uma forma mais inferior àqueles que têm menos recursos, a nota diz que isso é um crime.
Sim. aos olhos de Deus. Aí nós podemos perceber o quanto Deus abomina essa forma de tratamento que às vezes nós nem paramos para julgar a nossa atitude, né? A pessoa mais simples, mais humilde, eu passo por ela, não a cumprimento e tal, mas se chega uma pessoa que tem bens e tal, é uma pessoa que julgamos ser mais importante, daí todo mundo fica ali e tal, em volta, fulano de tal, tem que apertar a sua mão, enfim. Deus não vê isso com bons olhos, pelo contrário, ele considera de fato um crime. Isso. Mana Diane, o que devemos entender sobre aqueles que talvez sejam pobres em bens deste mundo, mas ricos na fé? A gente deve entender, irmã Luzirley, que Deus escolheu essas pessoas para si, porque elas contemplam Jesus e colocam a confiança delas nele. Muitas vezes, as pessoas que têm muitas posses financeiras, elas substituem a fé pela confiança no dinheiro ou nos bens. E por confiar em Deus, essas pessoas que são pobres neste mundo, elas serão herdeiras do reino de Deus, porque elas colocam em Deus a confiança delas. A irmã Nadiane mencionou algo que é a realidade, né? As pessoas que são abastadas, elas tendem a confiar no seu dinheiro para resolver problemas, para conquistar ou para fazer a sua vontade acontecer. Ao passo que aquelas pessoas mais humildes, elas não têm esse dinheiro, eles não têm esse recurso. E tudo que lhes resta é o Senhor. É claro que o Senhor também é o que resta é o que tem para o abastado. Mas o abastado, ele tem essa falsa impressão de que o dinheiro vai solucionar seus problemas, né? Mas aqui então chama atenção para as pessoas simples, humildes, que daí são fiéis, tementes a Deus. E esta é uma verdade. Podemos perceber, e aí fazendo uma análise mais sociológica, que enquanto existia uma situação mais difícil na sociedade, seja nos países do hemisfério norte, da América do Norte, da Europa e mesmo no Brasil, o Evangelho era mais apreciado pela população desses lugares. Mas à medida em que essas nações foram se tornando mais prósperas, e o mesmo relacionado ao Brasil, nós temos percebido que as pessoas elas estão se distanciando cada vez mais do Evangelho de Cristo. E essa é uma realidade triste de ser observada. Existem muitos lugares onde igrejas que foram muito importantes durante períodos, por exemplo, da Reforma Protestante, e que hoje essas igrejas se transformaram ou em museu, ou em bar, casas de show. Um lugar que era um centro de adoração a Deus se tornou um lugar completamente comum, banal e até mesmo dedicado ao pecado. É uma triste realidade, porque as pessoas passaram a confiar no dinheiro, no racionalismo. Por isso, a palavra de Deus, então, nos apresenta aqui a condição daqueles que têm uma condição mais simples, e o que elas têm, de fato, é a confiança em Deus. Mas, independente do quanto nós temos, do tamanho dos recursos que nós temos, o exemplo que temos aqui não são dos abastados citados na primeira pergunta, mas o exemplo a ser seguido são dessas pessoas que não confiam nas suas posses, talvez porque não as têm também. Mas, independente se tem ou não, né? Não devemos confiar nas nossas posses, mas vamos confiar apenas em Deus. É nele que precisamos exercer a nossa confiança. Me veio à mente aquele salmo que faz menção, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém.